Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, essa semana no quadro Saúde é o que Interessa, do programa Encontro Marcado, a gente vai conversar um pouco com vocês sobre diarreia em felinos. Alguns pontos importantes da gente conversar são que, primeiro que existem diversas causas possíveis para diarreias em felinos, desde gastroenterite a verminoses, até doenças imunomediadas ou mesmo doenças neoplásicas. É de suma importância que a gente se preocupe com as doenças parasitárias, principalmente nos filhotes. Os filhotes eles podem eventualmente apresentar diarreias e por conta dessa diarreia acabar apresentando uma desidratação um pouco mais severa. Não é incomum que alguns filhotes que estejam com diarreia também não estejam se alimentando de maneira adequada. Isso faz com que eles apresentem obrigatoriamente, nesses casos, desidratação, em algumas situações, hipoglicemia. Hipoglicemia nesses pacientes podem fazer com que eles tenham sinais neurológicos. É bastante importante que sejam tratadas as endoparasitoses em filhotes. E essas endoparasitoses, elas podem ser tratadas a partir ou não de um exame coproparasitológico. Para isso, é muito importante que você leve o seu gato em um médico veterinário da sua confiança. Um tipo de parasitose que pode levar à diarreia tanto em adultos quanto em filhotes, muito comum, inclusive uma zoonose, é a giardia. A giardia é uma doença relativamente chata de ser tratada, relativamente chata de ser diagnosticada. Os exames coproparasitológicos eles têm que ser intervalados, então não é uma doença assim tão simples e tão tranquila. Algumas diarreias associadas à giardia podem inclusive fazer com que o paciente apresente um quadro em que o reto ele sai da região intrapélvica e ele se everta. Então a gente fala que a gente tem um prolapso retal. Esse prolapso ele tem que ser corrigido de maneira cirúrgica e o seu gato, caso o tenha, tem que ser levado imediatamente a um médico veterinário de confiança para que tenha uma vascularização adequada dessa região e evite traumas adicionais. Tudo bem? 2 diagnósticos diferenciais bastante importantes em gatos são a doença inflamatória intestinal, que causa diarreia, e o linfoma alimentar, ou seja, em trato gastrointestinal. Ambas as doenças elas podem levar a um quadro de diarreia crônica, aos exames ultrassonográficos, alteração da estratificação das paredes intestinais, e além disso, em ambas as situações o paciente ele vai ter alterações clínicas muito importantes associadas à desidratação. E também a alguma síndrome de má absorção. Para o diagnóstico definitivo entre um e outro, é necessário que seja feito um procedimento cirúrgico, uma laparotomia, a remoção de alguns fragmentos intestinais e encaminhado isso para análise. A partir da análise, um médico veterinário patologista vai avaliar aquele fragmento e vai falar, olha, é mais provável que seja isso ou aquilo. E ainda havendo dúvidas, pode ser necessário a utilização de um exame um pouco incomum dentro da rotina, em relação a se fazer sempre, que é o exame de imunohistoquímica. Então, se o seu gato apresenta diarreia, se essa diarreia ela é crônica, leve obrigatoriamente ao seu médico veterinário de confiança. Porque pode ser algo simples, em que vai ser feito um coproparasitológico, vai entrar com um vermífugo relativamente simples, mas podem ser doenças um pouquinho mais complexas, desde uma giardia até um tumor em trato gastrointestinal. Tá certo, pessoal? Até a próxima, então. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. NACA Pet Store. Venha conhecer medicamentos, artigos de higiene, acessórios, rações, petiscos. Seu pet merece e você também. Rua Amando de Barros, 2127, Botucatu. WhatsApp 3440-1219. Faça também o seu pedido. NACA Pet Store.